ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Alta de Souza, psicografada por Chico Xavier. Sonetos rimados e metrificados, ditados pelo espírito de Alta de Souza. A psicografia é uma questão de fé? Vamos ouvir e debater. Então fica até o final para você ouvir as notas de rodapé. Boa leitura. Alta de Souza, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ditado pelo espírito Alta de Souza. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar. Estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além, a desventura caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo, abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Alguém espera. Ouve. Reinam lá fora o gelo e a ventania. Por linguagem da noite ao coração inquieto, dos romeiros da dor, suportando sem teto, penúria e solidão, na jornada sombria. Ouve mais. Rente ao lar, alguém se te anuncia. Acena com brandura e fala em tom discreto. Solicita em favor dos famintos de afeto. Uma réstia de paz, um raio de alegria. Ouve. Ergue-te e sai. Na estrada ao desabrigo, doce mão se estende e anseia estar contigo, para mostrar-te a vida em sentido profundo. Esse alguém é Jesus, cuja fé não descansa, pedindo-te consolo, assistência e esperança, a serviço do amor na redenção do mundo. Alma querida, alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho é como a rosa perfumando o espinho ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe, o mundo apenas. Sabe que és luz nas aflições terrenas pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. Amor e entendimento. Se há defeito em quem amas, não te lamentes nem grites, que amor há à frente da sombra é sempre luz sem limites. Amor e felicidade. De todos os sentimentos, o amor, esse dom profundo, é o bálsamo com que Deus suprime os males do mundo. Ao sol do campo. Prossegue, semeador, alçando monte acima a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba e intimorato avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Não aguarde lauréis de transitória estima, e se a nuvem de angústia e lágrimas te alcança, detens na própria fé refúgio e segurança, no grande espinheiral de amor que te sublima. Vara, vento, granizo, injúria, lama, prova e espalha aqui e além a paz que te renova. No tempo a recordar solo vivo e fecundo, ama, serve e constrói, onde lidas e esperas. Trazes contigo a luz dos gênios de outras eras, que promovem, com Cristo, a redenção do mundo. Auxilia. Ouve, ruge lá fora a ventania, e enquanto o lar ditoso te acalenta, há quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria.
Repara a estrada longa, erma e sombria. Eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda e sentirás em resplendores, luzes e auroras, júbilos e flores, a brotar dos charcos em que pises. Estrelas fugirão sobre os teus passos. É que o Cristo do amor te estende os braços, junto às chagas dos grandes infelizes. Avancemos. Vara a tormenta de granizo e lama, que te vergasta a noite escura e fria, e, erguendo em prece a taça da agonia, sorve gemendo o fel que se derrama. De alma cansada e pensamento em chama, ouve em silêncio a enorme gritaria da turba que te fere e calunia, descendo para a treva que a reclama. De peito aberto por sinistras lanças, sob as pedras e farpas em que avanças, bendize a senda estreita e atormentada. Chora, mas segue alçando a luz sublime, que além da sombra que te envolve e oprime, fulgura o céu de nova madrugada. Bendita sejas. Bendita sejas, mão piedosa e pura, em cujos doces dedos de mansinho a caridade tece o brando arminho com que afagas miséria e desventura. Estrela fulgurante em noite escura, és a consolação, a paz e o ninho dos aflitos que choram no caminho sob as chagas da sombra e da amargura. Mão que repartes luz, pão e agasalho, coroada na glória do trabalho, a refugir em todas as igrejas. Por toda a gratidão que te abençoa, mão que ajudas, contente, humilde e boa, Deus te guarde feliz, benditas sejas. Bendize. Feliz de ti se choras e bendizes, a angústia que te oprime e dilacera, guardando a luz da fé, viva e sincera, no coração marcado a cicatrizes. Ditosa a crença que não desespera no turbilhão das horas infelizes, entrelaçando as fúlgidas raízes no país da divina primavera. Suporta a sombra que precede a aurora, louva a pedrada que nos aprimora, trabalha e espera o temporal violento. E um dia, sem a carne em que te abrasas, remontarás ao céu com as próprias asas, purificadas pelo sofrimento. Caminho de redenção. Este o caminho da ascensão sublime e o carro excelso para a luz da glória, a subida de angústia transitória e a cruz do amor a que o amor se arrime. Segue viajar sem que te desanime a visão da paisagem melancória, formada em pedra da terrestre escória, nem te detenha a voz que te lastime. Segue amparando a fé serena e pura, no bem que a nada fere nem censura, no amor em que tudo habite ou sobrenade. Ama somente, ajuda, serve e guia, e chegarás triunfante e leve um dia à redenção do amor na eternidade. Canção materna. Filho do coração, além das dores da cruz de pranto que te dilacera, fulge, sublime, excelsa primavera, ao sol do amor de todos os amores. Agradece os espinhos e amargores em que te afliges sobre a longa espera, e lançando ao futuro a alma sincera, vara gemendo os trilhos redentores. Chora, louvando as lágrimas doridas que nos lavam as sombras de outras vidas, como forças de imensa tempestade. Trabalha, serve e crê, ama e confia, e acenderás à glória da alegria no coração de luz da eternidade. Canções para Jesus. Na bela dupla de estrelas em que o Natal se anuncia, precedendo a de Belém, a primeira foi Maria. Caridade e perdão.
Caridade verdadeira em todos os seus caminhos, quando oferece uma rosa, sabe tirar os espinhos. Carta de mãe. Meu filho, a luta é a escola que ilumina. Não lhe fujas ao santo itinerário. E ainda mesmo chorando solitário, colhe o tesouro de lição divina. Ouve o celeste amigo do Calvário. Em Jesus todo amor levanta e ensina, trazendo a paz ditosa e cristalina ao nosso anseio multimilenário. Servo, sustém a fé por teu escudo peregrino das dores, faze tudo por guardar-lhes as bênçãos e entendê-las. E não te esqueças, filho bem-amado, que buscamos contigo lado a lado, nosso ninho na glória das estrelas. Deduções do amor. Todo amor é Deus na vida, a criá-la e engrandecê-la, desde a penúria do charco à luz divina da estrela. Deus é amor. Sem Deus nas forças do afeto, de que Deus possa dispor, o tempo aparece e arrasa qualquer espécie de amor. Do píncaro ao lodo. Caridade, o clarão de uma palavra boa, no calor da esperança a quem se desconsola. A ternura do lar, a sacrossanta escola, do perdão que suprime a injúria que atraiçoa. Caridade, a oração que ilumina, abençoa o poder da afeição que a lágrima crisola. Fraternidade e luz, renascentes da esmola, da prática do bem, de pessoa a pessoa. Caridade, o sorriso, a paz, o teto e a mesa, tudo o que purifica e exalta a natureza, nas fontes da bondade a que a vida recorre. Caridade é servir desde o píncaro ao lodo, caminhar com Jesus e esquecer-se de todo, para estender no mundo o amor que nunca morre. Em torno da criança. Mãe de filhinhos dos outros, mulher de mãos benfazejas, diz o mundo, Deus te guarde, diz o céu, bendita sejas. Em torno do amor. Obsessão de quem ama, ninguém consegue entendê-la. Parece vaso de lama, encarcerando uma estrela. Exortação. Tu que vives na paz e na abastança, lembra que há muita lágrima dorida. Leva o que sofre um raio de esperança, minorando as torturas desta vida. Esquece. Repara a terra pobre, humilde e boa, enlameada ao temporal violento. A golpes rudes de granizo e vento, ouvida em paz a injúria que a magoa. Depois a vida tece-lhe a coroa de pétalas luzindo ao firmamento. E feliz ante o mundo desatento, mais se embeleza quanto mais perdoa. Assim também esquece o lodo e a ofensa, que a tormenta de trevas te não vença a nobreza dos sonhos redentores. Seja o perdão, o apoio a que te arrimes, e desabrocharás em dons sublimes, como a terra insultada ri-se em flores. Essa migalha. No reino de teu lar em paz celeste, repara quantas sobras de fartura. O pão dormido que ninguém procura, o trapo humilde que não mais se veste. Do que gastaste tudo quanto reste, arrebata o melhor à varredura. E socorre a aflição e a desventura que respiram gemendo em noite agreste. Teu gesto amigo florirá perfume, bênção, consolo, providência e lume, na multidão que segue ao desalinho. E quando o mundo te não mais conforte, essa leve migalha, além da morte, fulgirá como estrela em teu caminho. Estrada acima. Alma lúcida e bela, alma sofrida, sigamos com Jesus caminho afora, reconfortando a multidão que chora nas retaguardas últimas da vida. Aqui tomba a esperança fenecida, além é a mágoa que se desarvora,
Depois é a grande noite sem aurora, da penúria que clama desvalida. Segue esquecendo a prova que te agita, eleva o coração por luz bendita. Ama, auxilia e serve, quanto possas. Espalha o amor na fé com que te alteias, amenizando as lágrimas alheias. Teremos Cristo suprimindo as nossas. Glória do bem. A anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco, à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se coroa, árvore nobre a frondejar divina, fruto a fazer-se pão que nutre e ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o humilde que semeias pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje singela dádiva perdida, amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando as lágrimas da terra. Instruções da vida. Ofensa, pedrada, espinho, injúria, maldade ou lama, tudo vence no caminho o coração de quem ama. Lágrimas. Benditas sejam, torturando embora, as lágrimas que a vida transfigura na fonte generosa, viva e pura, de perfeição e luz para quem chora. Lírios e estrelas de celeste alvura, entre as sombras da mágoa que aprimora, rolam do coração, lembrando a aurora, no imenso caos da imensa noite escura. Benditas sejam lágrimas divinas, como flores brilhando sobre as ruínas, que a provação estende véspera e franca, mas, acima da bênção que as alveja, ante a glória do amor, bendita seja a mão da caridade que as estanca. Lei. Da estrela à raiz da erva, vibra esta lei do Senhor. O tempo apenas conserva o que se faz por amor. Lembrança de irmã. Ah, minha Nina amada, abelha mansa da colmeia a que o mestre se afeiçoa. Guarda contigo, ovelha humilde e boa, a saudade no escrínio da esperança. Alma de arminho, cândida criança, mensageira do bem que aperfeiçoa, Deus te enriqueça. A auréole te a coroa da eternidade e bem-aventurança. Flor, guarde-te o sol do amor divino. Estrela, acende o lume peregrino. Irmã, toda a ternura te reveste. Espera e ama, exulta de alegria que os teus amados chegarão um dia ao teu templo de luz no lar celeste. E esse foi Alta de Souza, psicografada por Chico Xavier. Alta de Souza ditou poesias em 1976, exatamente no centenário do seu nascimento, ao médium Francisco Cândido Xavier, que havia nascido em 1910 e que faleceu em 2002. Ele, na ocasião, completava 66 anos, né? Os versos psicografados ditados então pelo espírito de Alta de Souza seguem o seu estilo literário já visto em Horto. Nós comentamos isso no episódio da ocasião. Esse livro, Horto, saiu em 1900, único livro em vida publicado por ela, e foi um ano antes da sua morte. Os psicografados são considerados seu segundo livro pela sociedade literária, né, e kardecista, mas literária como um todo. É reconhecido como o segundo livro da Alta de Souza, esse episódio que a gente traz hoje. Porque aqui a gente tem sonetos rimados e metrificados, em grande maioria. Hoje a gente tem baladas em quartetos, e os versos, eles estão sempre sobre os temas mais caros ao autor. Em primeiro lugar, a sua fé e devoção a Jesus Cristo, a caridade, o amor ao próximo, a natureza, veja como ela cita: gelo, ventania, temporal, lodo,
a fraternidade, mas a gente também tem o legado da vida e o valor do sofrer. Ela não deixa de fora. No verso, por exemplo, louva a pedrada que nos aprimora, nós temos muito aprendizado nesse verso. As rimas praticadas nessa mensagem, então, do além-túmulo que Alta de Souza nos traz, são em grande maioria, fiquei contando no livro, Lucas, ABBA, ABBA, CCD, EED. Em grande maioria a gente tem essa métrica feita desta forma, com as rimas assim. Sim. No episódio de hoje, a gente fez 1/3 desse livro psicografado. A gente fez 30 poemas dos 88 do livro. Eu não vou repetir os títulos aqui, mas começa com agora e a gente parou em Lembrança de Irmã. Legal a gente falar que no Espiritismo, Irmã Nina não foi uma irmã da Alta de Souza, ela teve irmãos homens só, mas Irmã Nina no Espiritismo é uma entidade espiritual de muita ternura e elevação, é devotada a uma enfermeira, uma mensageira do bem, e ela foi homenageada pela Alta em 3 poemas desse livro, em Lembrança de Irmã, que é esse último do episódio de hoje, em Oferenda e em Querida Nina, né? Todos eles psicografados, que você conferiu no episódio. Sim. Agora, é muito subjetivo a gente falar de questão de fé, né? A fé é algo em que você acredita ou não acredita, né? Por isso que eu vou trabalhar com dados, Lucas, com informações, com fatos. A gente traz a exemplo em outros episódios, quando a gente traz coisas de cunho mais bíblico também, né? A gente sempre tenta jogar uma luz literária, né? E não ficar, enfim, discutindo o que não seja fora da literatura, né? Isso mesmo. Assim como no episódio da semana passada, que a gente teve que entrar em informações mais do universo espiritual, que foi a Estrada Enluarada. A gente tá nesse tema. Eu aproveitei a seara, porque a gente termina de explicar algo, assim, a gente completa um ciclo, né? E a Alta, ela é importante, né, pra crença espiritista. Totalmente, né? Então... tem alguns centros espíritas que se chamam Alta de Souza, inclusive. Ela foi um espírito muito elevado, né? E ela morreu jovem, né? Muito jovem. Então, assim, vou falar... Morreu com 25, vamos já 24, falar então. 25. Antes 25. De completar 25. Então ela morreu com 24 ali, anos da doença do século, né? Que foi tuberculose. O pai e a mãe já haviam morrido Ela já tinha doença desde os 14 anos. Então ela morreu muito cedo. O vírus estava, né, ali na família, no cerne. Mas então, trabalhando com fatos, como eu comentei, Chico Xavier psicografou mais de 400 livros em diversos gêneros, romance, poesia, filosofia, a maioria assinados por Emmanuel, por André Luiz ou por Humberto de Campos. São os 3 espíritos que mais passaram mensagens para Chico Xavier. A obra dele foi tão vasta em psicografia que é uma das manifestações mediúnicas mais respeitadas e estudadas no mundo. Foram 412 obras. Elas têm uma importância qualitativa, dão uma contribuição valiosa para o entendimento do espiritismo, e o Chico jamais admitiu ser autor de nenhuma dessas obras. E todos os direitos autorais desses livros foram para entidades assistenciais ou instituições espíritas, sempre com a transferência da responsabilidade para as editoras. Então ele não se considerou autor. Esse trabalho imenso é um legado assim, a gente tem poema, conto, romance, obras de caráter filosófico, científico e doutrinário cristão também. Ao todo, na vida do Chico Xavier, que morreu no nonagenário, ele teve 75 anos de atividade ativa mesmo, atividade ativa, mediúnica, né? Ininterrupta a serviço dessa seara de Cristo, né? Então ele recebeu cerca de 20 mil mensagens de espíritos desencarnados que vinham conversar com os familiares, e calcula-se que ele foi intermediário de mais de 1000 autores espirituais nessas 412 obras. É tão intenso que a psicografia dele foi dividida pelos estudiosos por fases. Na primeira fase, a de chamamento, inicia em 1944, os primeiros volumes de André Luiz, né, para ele. Aí vem a fase de esclarecimento, que é a mais longa, que dura 35 anos, é quase a tua vida toda, Lucas. Então, de 1939 a 1974 foi essa fase, então, de esclarecimento. Aqui se destaca as obras Entre Duas Vidas, que é de espíritos diversos.
E tem temas aqui bem importantes. Na década de 60, quando a sociedade mudou muito, você pode falar bem da década de 60, por exemplo, na música, nas artes, foi coisas que você estudou bastante, né? Ele veio trazendo mensagens sobre sexo, sobre drogas, sobre os hippies, sobre a tecnologia, até as viagens espaciais e também sobre o homem artificial, né? As novidades nesse mundo da ciência. É nesse gap que a gente encontra a psicografia da Alta de Souza, que foi em 76. Então, essa fase durou até 74, dessa de esclarecimento. Ali em seguida entra esse livro da Alta de hoje, né? Para a gente situar. A terceira fase literária do Chico Xavier como psicografando as obras do além-túmulo tem nome de Consolação, em referência às cartas familiares e, de maneira mais intensa, começam a chegar por intermédio do mais além. A gente tem ainda outros poemas que os nossos apoiadores estão recebendo os títulos ali no livro, mas então, pensar que foi exatamente no centenário do nascimento da Alta, né, em 1976, que essa grande poetisa do Nordeste, ela era potiguar, né, do Rio Grande do Norte, e a gente recebeu um apoiador bem potiguar essa semana, legal, né? Olha, a convergência de energias, né? Nem foi combinado, né? Nem foi combinado, e a gente tem um apoiador exatamente do Rio Grande do Norte, que entrou no clube essa semana, né? Então, essas produções poéticas dela são sobre amor, são sobre beleza, são sobre espiritualidade e esperança, né? E são dimensões de eternidade que traz pra gente. E tem algumas palavras realmente bem diferenciadas, e eu queria comentar, eu tava procurando aqui, porque o Chico Xavier, ele não teve quase escolaridade, Lucas. Isso também que faz com que a gente pense assim, como foi possível? Então, assim, ó, o Chico, ele não teve oportunidade de avançar nos estudos, ele não passou do curso primário, ele tinha incompleto o curso primário, que seria então de 1ª a 4ª, né? Esse é um dos aspectos que mais atestam a veracidade dessas comunicações mediúnicas que ele recebeu através da psicografia, muitas delas transformadas em livros. Então, a gente que estuda literatura, que sabe o teor, o rigor, né, de um texto literário, ainda mais aqui com essas rimas todas, e a gente que escreve, você escreve roteiro todo dia, eu também escrevo muito, todas as semanas, a gente sabe que a gente tem que voltar, lapidar, organizar a ideia, muitas vezes a gente troca termos, troca coisas de lugar, e aqui parece que já chegou tudo pronto. Esse texto de hoje, ouvindo como a gente traz aqui, é um pouco difícil você conseguir visualizar a estética do texto, né? Você imaginar a estética do texto. Mas até que eu olhando na minha linha do tempo da edição, né? Você tem espaços entre um poema e outro, os espaços de cada poema são idênticos, assim, são iguaizinhos. E você olhando na página também, né? O que prova essa métrica então da poesia. Tem muita métrica que é algo que precisa ser desenvolvido, né? Por muito tempo até você fazer bem. Exatamente. E não é só isso. É legal falar que essas obras, em grande maioria, elas tiveram traduções para muitas línguas. As principais foram castelhano, esperanto, francês, grego, inglês, japonês e tcheco. Né? E isso tudo variada em diversas áreas do conhecimento humano, várias delas desconhecidas do próprio médium, né? Então é inconcebível alguém conseguir fazer tantos livros de sua própria cabeça ficcional, né? 412 livros de diversos gêneros, não tendo a escolaridade para isso, e mesmo se tivesse, seria meio que humanamente impossível, né? Mesmo para um nonagenário, alguém que viveu até os 92 anos de vida, né? E é legal falar também porque o aniversário de morte do Chico Xavier é nesse mês de junho, ele desencarnou, né, para usar o termo, dia 30 de junho de 2002. Então a gente está exatamente nesse mês, nesse momento, assim, para estar falando desse assunto e também na seara do que a gente vinha debatendo na semana passada, né? O Horto, quando ele foi impresso, em 20 de junho também, de 1900, circulou a primeira edição do Horto. O Horto é com a abertura do Olavo Bilac, né? Inclusive. Isso. Acho que tá
a abertura dele, né? No episódio que a gente trouxe. Agora eu não consigo lembrar. Acho que você vai ter que voltar. É o prefácio que é do o prefácio Bilac, né? dele, né? Uhum. Mas vai estar linkado aqui, você pode escutar. A gente, na ocasião, produziu 9 poemas do Horto e uma já aqui do Além Túmulo, que a gente estava comentando nesse episódio de hoje. A gente produziu em 27 de agosto de 2021, então foi no segundo ano, segunda temporada do Leitura de Ouvido. Quando sai o Horto com 232 páginas e 114 poesias, 1000 exemplares ao todo que se esgotaram rapidamente. E foi impresso em A República, então uma informação histórica aqui trazendo, né, pro pessoal. E no ano seguinte, então, ela morre. Da doença, da tuberculose. Né? A Alta de Souza, ela teve uma vida com bastante dor, né? Porque ela foi marcada por muitos lutos. Mas esse livro, ele foi um sucesso, teve um sucesso tão grande e em função dessa fé, dessa crença, desse louvor, né, a Jesus Cristo, ela ganhou até as igrejas quando saiu o livro, né? E além disso, os lares pobres, né, ao redor dos berços, os benditos anônimos que eram cantados para os bebês, né, eram também inspirados no livro da Alta de Souza. Então, você ouviu que também uma das temáticas, né, fortes dela é a caridade, então ela também é considerada essa patrona, assim, da caridade, né? Com campanhas que levam o nome dela, enfim. Eu até peguei aqui, fiz questão de elencar quantas vezes algumas palavras aparecem nesse livro. Nesse psicografado, por exemplo, amor aparece 77 vezes. Se a gente juntar com amorosa e amores, sobe para 83 vezes, só nesse livro. Jesus, nesse livro psicografado, aparece 37 vezes. Caridade, como você falou, 22 vezes nesse livro de agora. E outras palavras se repetem bastante, tanto em Horto quanto aqui, lágrimas, morte, noite, lírios, natureza, de modo geral, né? Mas nunca de forma melancólica, sempre de forma leve, como alguém que tinha esperança e amor no coração, né? Ela escreveu lindamente para a família, para as amigas, enfim, para as pessoas que eram caras à existência dela. Né? Então, é muito bonito a gente imaginar, assim, pensar que a literatura pode ter esse viés, e tem, esse é um fato, né? As obras psicografadas estão aí na literatura, nas livrarias, e fica aí essa curiosidade que hoje a gente traz aqui no Leitura de Ouvido para você acompanhar também e tirar suas próprias conclusões. Isso. A gente vai, então, mandar um abraço especial para o nosso novo apoiador, que é o Paulo Pereira. Valeu aí, Paulo Pereira. Ele contou que ouvia a gente há bastante tempo, né? Vários anos. E que resolveu nos apoiar. E a gente sabe que tem outros aí que estão nos ouvindo há bastante tempo. Então, segue aí o vácuo do Paulo Pereira. E faz a mesma coisa. Se você entrar já, ainda dá tempo. É quinta-feira, o Encontro Machado de Assis, 1 ano do Clube Leitura de Ouvido. Se você tá ouvindo aí na data de publicação esse episódio, que é na sexta-feira, dia 5, né, de junho. Então, tá pertinho do próximo encontro. Você pode entrar como apoiador e participar já desse encontro do Leitura de Ouvido, do Clube Leitura de Ouvido. Essa é uma das recompensas, entrando como apoiador. A outra é entrar nos créditos finais de cada episódio. Você também recebe o estudo aprofundado toda semana. Então, os nossos apoiadores são os primeiros a saber que o episódio está no ar, junto com a arte de capa, junto com uma mensagem nossa. Tem o grupo de WhatsApp do Clube Leitura de Ouvido, que tem muita troca de ideia, sempre referente à literatura lá, e as pessoas compartilham das próprias experiências, né, delas, e como a literatura entra nisso tudo. E também é muito legal porque é de pessoas de várias partes do país e também do mundo, né? Então tem essa troca de experiências muito rica aí. Então vamos para os nossos apoiadores, que são eles: Adriano Sanic Padilha, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Anthony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carmen Oliveira Mazili, Cláudia Lubi, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanha Ferraz,
Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços. Eduarda Quartim. Eduardo Vinícius Ferreira. Elaine Vieira Ferreira. Fabiana Maria Landiva. Felipe Cronato. Felipe Ricardo. Flávia Meira Marques. Jéssica Queiroz. Gilene Barreto. Heloísa Mendonça. Jaqueline Conte. Jorge Machado. Juliana Dúlios. Leoneide Damasceno. Lina Soares. Luana Nogueira. Lucas Vieira. Luiz Fernando Garcia. Luiz Carlos da Silva. Mabel Correia Machado. Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos. Marco Aurélio Marques de Queiroz. Marilu Lourenço Rosas. Matheus Trim. Mônica Tocárnia. Olivia Veronese. Paulo Pereira. Roberto Hiromi Sonoda. Paulo José Pereira de Rezende. Pedro Coimbra Machado Cibulsca Valente. Rachid Meira. Silvana Silva. Simone Pessoa de Mesquita. Tassiane Bosch Ledesma. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Para você se tornar um apoiador, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Dessa forma você recebe todas as recompensas. Duas coisas, eu queria fazer um apelo para Marilu Lourenço Rosas. Os e-mails que eu te mando estão voltando. Entre em contato com a gente no leituradeouvido@gmail.com para passar um novo e-mail ou a corrigir, né? Pra gente conseguir te mandar. E a outra... Tá lembrando o rádio isso, né? Quando a única forma de mandar recado pra alguém era pela rádio, não tinha... Ou carta, avisamos que o fulano recebeu alta, teve melhoras. É assim que a gente faz aqui também. E uma informação literária que eu não deixaria de fora daqui é o rebuscamento, assim, de vários termos que a gente tem nessas poesias desse livro da Alta de Souza que a gente trabalhou no episódio de hoje, Lucas. E eu trago como exemplo duas palavras. O fugir, com um L no meio, que significa brilhar intensamente, reluzir, resplandecer. Em vários momentos no poema aparece fugirão, fulgor, fuge, ligado à estrela, ligado à luz. Não é de fugir o verbo sair. Eu acho que essa palavra tá no hino nacional, não? Tá sim. Tá no hino nacional, bem lembrado. E outro poema do Píncaro ao Lodo. Píncaro é uma palavra que tá no dia a dia? Não. Eu não sei, fale por você, eu uso todo dia. Então, píncaro significa o ponto mais elevado, o cume, o ápice, né? E lodo, então, os confins da terra. E ela usa esse título de poema para falar de caridade. Ou seja, quem tá no lodo é quem tá precisando recebê-la. Né? E caridade é o grau mais elevado de um sentimento humano, que é você ser altruísta e se doar de alguma forma. É o píncaro do sentimento humano. Né? Então ela, por exemplo aqui, caridade, a oração que ilumina abençoa, o poder da afeição que a lágrima acrisola. A crisola também é uma palavra muito diferente. Fraternidade e luz renascentes da esmola, da prática do bem de pessoa a pessoa. Lindo, lindo demais. Então é super tocante este livro dela. Muito bom, e a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.